Então vamos lá, vamos lá, vamos conversar aqui. Tá. O que que a gente vai voltar aqui? Lembra o seguinte, só ajeitar aqui para enxergar o chat, porque senão fica complicado. O que que a gente estava vendo, tá? O que que é a nossa disciplina? Lembra lá, tá? A gente está estudando aqui dispositivos 3, tá? Eletrônica. E o que que é o conceito da nossa disciplina? São a eletrônica analógica, né? Processamento analógico de informação. Então, tudo que a gente viu até agora, ou basicamente toda a disciplina, ela é aprender amplificador operacional. É aprender como que tu usa os amplificadores operacionais para manipular sinal elétrico, tá? Essa é a base da nossa disciplina aqui. E dentro disso tem vários circuitos muito importantes que a gente trabalha, né? Então a gente começou com as configurações básicas, com o amplificador operacional, a gente viu o amplificador de instrumentação e a gente entrou no contexto ainda de comparadores, tá? Então a gente já explorou basicamente essas áreas aí com o amplificador operacional. E o que tem que ficar bem claro disso é a aplicação, o cenário dessa matéria, tá? Aonde que estão os conceitos que vocês estão usando dessa disciplina, certo? Que é manipular sinal elétrico. E esse sinal elétrico, geralmente, ela está trazendo informação para nós. É uma parte lógica, digamos, né? É a parte que tu está manipulando um sinal de um sensor, ou então tu está tomando decisões que vai acionar ou não uma determinada carga, né? Como, por exemplo, foi lá o último exemplo de uma relé fotoelétrica, né? Tu está manipulando a resposta de um sensor de luminosidade, tá manipulando ela, comparando ela para tomar uma decisão. E essa decisão era acionar uma relé que ia ligar a lâmpada, né? Então, esse é o contexto da eletrônica aqui, certo? Dentro da eletrônica analógica dentro de dispositivos 3. É processar informação para tomar decisão. Essas informações podem ser, e geralmente são, respostas de sensores, e a tomada de decisão são acionamentos de carga, ou proteções, ou enfim, né? É para te ligar algum sistema de maior potência. Então, essa parte lógica aí que a gente vem estudando na disciplina. E a gente viu dentro desse contexto como que é o princípio de analisar circuitos com amplificador operacional. Então, para fazer essa manipulação, tu usa geralmente amplificadores operacionais, tá? Porque tu consegue sintetizar, né, digamos assim, equações matemáticas através de amplificadores operacionais. Né? Tu consegue manipular esse sinal elétrico. O sinal elétrico é uma forma de onda no tempo, né? Então tu consegue manipular essas formas de onda, somar, subtrair, multiplicar, enfim, né? Tu consegue botar valores de offset e manipular esse sinal através da PIOP. A gente viu o conceito de análise e projeto desses circuitos, que era lá como que o OPOP funciona, como que eu analiso o circuito, tá? Tudo isso a gente já viu, já está estabelecido. E dentro dessa última parte, que foi a parte de comparadores, que é o amplificador operacional trabalhando sem realimentação, a gente chegou a um ponto de comparadores, né? E dentro desse cenário de comparadores existe um CI muito importante, que foi muito famoso e ele ainda é muito utilizado, que é o 555, tá? Esse circuito aqui é um circuito integrado, tá? É um chipzinho, igual aquelas baratinhas que vocês trabalharam lá em eletrônica digital, né? Que botaram na protoboard e tal. Enfim, mas é um circuito integrado que foi e ainda é muito utilizado para circuitos de eletrônica, tá? Então, a aula de hoje, a próxima, é basicamente nós explorar esse CI que vem justamente para fazer essas aplicações de condicionamento de sinal, manipular um sinal, tomar decisão, enfim. Tá? Então, hoje o assunto é esse magrão aqui. Um cara muito utilizado, principalmente hoje em dia, nos aqueles faça você mesmo, né? Construa o seu circuito e tal. Esse circuito, pessoal, que é o 555, ele tem como princípio de operação os conceitos de amplificador operacional que a gente viu agora, principalmente de comparadores, tá? E ele tem várias aplicações, digamos assim, né? Aqui eu trouxe algumas que a gente acha bem fácil no YouTube ali, até deixei linkado aqui para vocês verem depois. O que que dá para fazer com esse CI, né?
Então, aqui tem um exemplo bem na ponta direita embaixo, aqui o temporizador, tá? Esse cara, tu pode configurar ele é um circuito analógico, mas tu pode configurar ele para funcionar como um temporizador, né? Como, por exemplo, essas relés que a gente tem em corredores de prédio, né? Que tu liga e depois ele se apaga por conta, né? Então, tu pode usar ele para fazer um circuito desses, ou qualquer coisa nessa pegada, né? Que tu precise ter um certo tempo para desligar uma carga, ou então para depois ligar, tu pode utilizar ele. Outra coisa que ele é muito utilizado, pode ser utilizado, é para trabalhar com gerador de frequências, né? Então aqui em cima tem duas aplicações que fazem isso, que é um cara fez um piano utilizando só esse CI, então cada um desses carinha aqui é um 555, né? É um CI desses, e cada CI desses está sintetizando uma frequência de uma nota, tá? Eles geram uma frequência fixa. E então cada um desses aqui foi configurado para sintetizar uma frequência de uma nota musical. Tá? Então ele construiu um piano aqui com base nesse princípio de operação. Utilizando esse mesmo princípio de operação, tu consegue fazer o acionamento de um servomotor também, tá? Então aqui tem essa aplicação que para fazer esse cara funcionar, um servomotor muito utilizado em eletrônica aí, tu precisa acionar ele com uma forma de onda periódica, tá? Onde tu altera basicamente a frequência ou a razão cíclica dessa forma de onda. Então tu consegue fazer isso através desse circuitinho que ele montou aqui, que é utilizando esse CI também, tá? E outra aplicação ainda, tu consegue fazer a parte de comparadores, que é o básico por exemplo, de um carro seguidor de linha, que está aqui embaixo para vocês verem. Isso é um comparador com um laço de esterese, que é basicamente o que a gente viu na última aula, né? A gente viu uma estrutura de comparador com laço de esterese. Então, utilizando esse princípio de operação, tu pode, por exemplo, criar um carro seguidor de linha ou um controlador de nível para uma caixa d'água, ou tudo que tu precisar de um comparador com laço de esterese, tu pode utilizar esse CI também. Então, olha que esse CI ele é muito versátil na questão de que tu pode aplicar desde fazer uma nota musical até tu acionar um motor, ou até tu fazer uma relé programável, né? Consegue fazer muita coisa com ele. E que fique bem claro para vocês, ele não é um microcontrolador, tá? Ele é um CI de 8 pinos que funciona de forma analógica. Tá? Ele tem up-ops dentro. E é isso que a gente vai explorar agora, como que ele funciona, tá? Então, a gama de aplicações, esse aí é bem grande, tá? Ele consegue resolver muitos problemas. E tem autores que já publicaram livros e muitos artigos em revista, né? Revista de eletrônica, essas revistas tipo Magazine, assim, que tem soluções assim, geniais utilizando esse CI, tá? Para fazer diversas coisas, até parte de áudio eles conseguem fazer, tá? Mas só para ressaltar o quão versátil é esse CI, eu tô falando dessa parte, tá? O modo, digamos assim, o princípio desse circuito integrado é que ele consegue operar basicamente em 3 modos de operação. Ele tem as entradas e tem a saída, certo? E essa saída desse circuito integrado, ele pode operar basicamente em 3 formas, tá? E aqui tem a protoboard onde está montado essas três formas de operação, tá? O CI em si é essa baratinha aqui, tá? É um DIP-8, tá aqui para vocês verem. E a saída desse cara, ele está sendo ilustrado aqui por esses LEDs, tá? Então, aqui em cima, esse primeiro circuito montado, ele está montado numa configuração chamada astável, tá? São 3 configurações possíveis, e essa primeira aqui é uma configuração chamada astável. O que é uma configuração astável? Deixa eu até escrever essa palavra aqui para vocês, deixa eu ligar minha canetinha aqui para... Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Ué, cadê? Aqui. Então é o seguinte, ela tem 3 configurações possíveis. Essa primeira configuração aqui em cima, tá? É uma configuração astável. O que classifica essas configurações? É com relação à saída, tá? Ele tem uma saída e tem 2 entradas, esse CI. A saída desse circuito integrado aqui, ela pode ser a primeira configuração, que é a configuração chamada astável, tá? Astável. Opa, sentar uma coisa errada. Astável. O que significa astável?
Isso aí significa, se refere basicamente às posições estáveis da tensão de saída. Se a gente assumir que esse LED aqui está representando para nós a tensão de saída, observa que ela está sempre mudando, do ligado para o desligado. Ela está oscilando, certo? Ela não tem nenhuma posição estável, onde ela fica paradinha, estável. Ela fica alterando. Astável se refere a isso, ela não tem a de não ter, né? Não tem nenhuma posição estável. Ela fica alternando sempre entre o nível lógico alto nível lógico baixo. Ligado, desligado, ligado, desligado. Ele trabalha, a gente diz, como oscilador. Então, tu consegue manipular esse circuito integrado para que ele seja um oscilador, que ele gere uma forma de onda na saída dele que fique oscilando entre os dois valores possíveis, que é ligado e desligado. Tá? Então, isso aqui que é o princípio, por exemplo, daquele pianinho que eu mostrei para você. Se tu fizer ele oscilar na frequência de uma nota dó, numa nota ré, tu tem a nota ali, é só jogar esse sinal oscilatório na frequência da nota num alto-falante, beleza, tu está sintetizando a nota naquela frequência, certo? Ou tu ainda pode usar esse oscilador aqui para sintetizar um sinal PWM, que vai acionar um conversor chaveado, que vai acionar um conversor daqueles de fundamentos de eletrônica de potência. Ou tu pode usar esse sinal aqui, que é um sinal que fica oscilando entre alta e baixa, para gerar um sinal de clock, que daí vai alimentar todo um circuito lógico. Ou tu pode usar esse oscilador aqui, que gera esse sinal PWM, para ligar um servomotor, ou regular a velocidade do motor CC, certo? Então, tu pode configurar o CI para trabalhar como astável, ou seja, como oscilador. Tá? E essa aplicação como oscilador tem muitas aplicações, né? Essa funcionalidade tem muitas aplicações como essas que eu tentei destacar algumas para vocês. Tá? Então, a primeira forma que esse cara pode trabalhar é uma forma astável. Aqui embaixo, ó, tem um segundo modo de operação. Esse segundo modo, se vocês olharem aqui, tem dois botões, certo? Tem dois botões. E dependendo de qual tu aplica, qual tu pressiona, tu vai ligar ou desligar a saída. E ele vai ficar, se tu apertar no botão de cima, ele vai ficar ligado, até tu apertar no botão de baixo. Quando tu apertar no botão de baixo, ele vai ficar desligado. Então, a posição do nível de saída depende das entradas. Ele vai ficar estável ligado enquanto tu pressionar o botão de cima e vai ficar estável ligado quando tu pressionar o botão de baixo, certo? Então, essa posição aqui, ele tem essa tensão de saída na segunda configuração tem duas posições estáveis. Ou ele fica para sempre ligado, ou ele fica para sempre desligado, até tu apertar o botão de novo. Tu apertou o botão de ligar, ele liga e fica para sempre ligado. Tu apertou o botão de desligar, ele desliga e fica para sempre desligado. Essa segunda configuração, por ter essas duas posições estáveis para a tensão de saída, ela é chamada de biestável. Biestável. E geralmente é como o CI é chamado, como o CI 555 é chamado, ele é chamado de um biestável. Tá? Mas tu pode configurar ele para ser biestável. E quando tu configura ele para ser biestável, ou ele vai estar desligado, é uma posição estável desligada, ou ele vai estar ligado, que é uma posição estável ligada. E o que controla se ele vai estar estável embaixo ou estável em alta é as tuas entradas. Né? Então, quando tu der um pulso, ele muda da posição estável, e quando tu der outro pulso, ele muda da outra para a outra posição estável. Aqui ele opera basicamente como uma chave on-off, tá? Porque tu tem um botão para ligar e um botão para desligar. Isso aqui é, por exemplo, um controlador para te ligar, fazer um interruptor eletrônico, né? Que não é um interruptor mecânico, que nem o nosso interruptor de tomada. Pode fazer um interruptor mecânico com isso aqui. Tu aperta um botãozinho ali, tu tá com um nível de sinal na ponta do teu dedo. O nível de tensão aqui é muito, muito baixo. Um interruptor mecânico, tu tá operando com a tensão de alimentação da tua carga, né? Que o interruptor mecânico é esse interruptor de parede que a gente tem, por exemplo, tá? Então, tu consegue fazer um interruptor eletrônico dessa forma aqui, através da configuração biestável. Lembra que essas configurações é tudo o mesmo CI aqui, tá? Só que esse primeiro CI ele foi configurado para ser astável,
esse segundo CI ele foi configurado para ser biestável, e esse último CI aqui, observa o que acontece, ele tem só uma entrada agora, essa é a terceira configuração, ele tem só uma entrada, e ele quando pressiona esse botão, ele altera o modo, e depois volta para outra posição estável, tá? Na real, o que acontece nesse cara aqui, ó, ele vai ficar sempre desligado, ele vai ficar, daí quando tu pressiona o botão, ele fica um certo tempo ligada, a saída fica um certo tempo ligada, e depois você desliga sozinha. Então, o que a gente tem nessa terceira opção aqui, nessa terceira opção de configuração, é que ela tem uma única posição estável. A gente chama de monoestável. Monoestável. Tá? Por que esse monoestável? Porque ele tem a posição estável dele, que é desligado. Tu vai lá e dá uma interrupção, tu dá pressiona o botão, ele liga e depois ele volta para a posição estável dele novamente. O que tu tem aqui, ó, é que ele vai ficar sempre desligado. Essa é a posição estável dele. Quando tu pressiona o botão, ele liga a saída, ele fica um determinado tempo ligado, e depois ele desliga por conta. Então, essa alteração da posição estável acontece sozinha, ela volta sozinha para o ponto estável. Então, isso aqui, essa última configuração, que é a monoestável, que ela tem uma única posição estável de operação, por exemplo, é aquele interruptor que se liga e desliga, que quando tu liga, ele se desliga sozinho, né? O interruptor de um corredor ou com um sensor de presença, né? Tu usa, em vez de usar um botão, tu usa um sensor de presença. Daí esse sensor de presença liga e depois ele se desliga sozinho, né? É uma saída temporizada. Essa configuração aqui também é chamada de timer ou temporizador, tá? Também leva esses nomes, tá? O timer ou temporizador. A ideia é o seguinte, que tu consegue fazer com que esse CI opere basicamente em qualquer um desses modos, dependendo da configuração que tu usar em volta dele, tá? Onde estão os resistores, quais os capacitores que tu usa, enfim, tu consegue fazer com que o CI opere nessas três formas. Então, falou em 555, tu já lembra que ele pode ser ou um oscilador, ou um interruptor on-off, ou um monoestável, um timer, né? Um temporizador. Então, observa que no astável ou oscilador, tu não tem entrada. Em nenhum momento tu deu um pulso de entrada nesse cara. Ele vai ficar oscilando para sempre. Na frequência que tu definir e na razão cíclica que tu definir. Aplicações, né? Um oscilador, um sinal de clock, um acionamento de motor, né? Servomotor, de motor CC, enfim. Tu consegue fazer essas aplicações na forma de oscilador. Até, por exemplo, o gerador de funções que a gente tem lá no laboratório, o princípio de um gerador de funções é um oscilador. Então, tu pode fazer um gerador de funções através desse CI, né? O princípio, o início de tudo é esse cara, configurando ele para ser oscilador. De forma biestável, tu tem um interruptor eletrônico, tá? Que tu altera entre duas posições estáveis através das entradas. Tu tem um botão que altera da posição estável 0 para a posição estável 1, e tu tem outro botão que altera da posição estável 1 para a posição estável 0, tá? Só lembrando, esse sinal que eu desenhei aqui na saída é a tensão de saída, tá? Esse sinalzinho preto aqui, ó, é a tensão de saída do nosso circuito, tá? Tensão de saída, onde o nível lógico baixo é 0 e o alto é a tua tensão de alimentação. Geralmente 15 volts, 16 volts, 10 volts, né? É nessa faixa essa tensão aqui. Então, essa tensão de saída, ou ela é uma oscilação, ou ela altera a saída de acordo com as entradas, ou tu pode ser um temporizador, onde tu dá um pulso de entrada, ele fica um determinado tempo, e tu configura quanto tempo ele vai ficar ligado, e depois ele se desliga por conta, tá? Então, isso aqui é o princípio. Tu falou em 555, é isso aí. Ele pode operar dessas formas, tá? E o que a gente vai ver agora é como que funciona isso aí, porque a gente tem capacidade de analisar a estrutura interna desse circuito, tá? Ele funciona nessas três formas, eu tentei salientar quais que são as principais aplicações, e agora a gente vai ver, tá, mas e aí, como que ele funciona? Como que ele funciona no modo estável? Como que ele funciona no biestável? O que que tem dentro dessa baratinha aqui? O que tem dentro desse CI que possibilita nós trabalhar nessas três formas aqui, tá?
Então, aquilo que eu falei para vocês, ele é um CI de 8 pinos, tá? E tu tem basicamente duas entradas, tá? Que é o pino 2 aqui chamado de trigger, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso, e tem outra entrada aqui que é o pino 6 chamada de threshold, tá? Trigger é gatilho e threshold é limite. Então tu tem o gatilho e o limite, são dois níveis de entrada, e dois pinos de entrada. E tu tem um pino de saída que é o pino 3 aqui. Atenção nesse pino aqui que a gente estava desenhando, ó. Atenção nesse pino aqui, que é a tensão de saída, que é essa tensão que a gente estava desenhando aqui. Tá certo? Pode parecer um pouco abstrato isso aqui, tá, pessoal? Mas isso aqui é muito útil, tá certo? É o princípio de operação de muitos circuitos aí. E agora a gente vai explorar como que esses caras aqui funcionam, tá bom? Esse aqui é o princípio. Alguma dúvida aí? Alguém já tinha ouvido falar desse circuito? Nada? Tranquilo até aqui? De boa? Suave? Tranquilo, tranquilo. Não tá muito rápido para vocês que estão vindo de ressaca de Não, final tá de bom ano? assim, bem na manhã. Os caras nem saíram da cama ainda, né? Vamos lá. Então vamos conversar um pouco sobre a estrutura interna desse CI agora. O que que tem dentro dele que possibilita ele sintetizar aquelas saídas em função das entradas, tá bom? O que que a gente tem aqui basicamente é essa estrutura, tá? Um diagrama de blocos da nossa estrutura, tá? O que a gente vai fazer aqui é analisar cada um desses blocos agora e vamos explorar um pouco. O que que a gente tem basicamente aqui, ó? Um flip-flop, tá? Que é um SR, na real. Lembra como é que esse magrão funciona? Vocês lembram como é que flip-flop funciona? O SR em específico. Lembram disso aqui? Sim, não? Ah, não lembro muito bem. O que que é esse SR? É um bloquinho, tá? Que tu tem duas entradas. Tu tem a entrada de S é de set e R é de reset. Quando tiver 1 no set, ele vai ligar a saída desse flip-flop. Quando tiver 1 no reset, ele vai desligar a saída desse flip-flop, tá? Então esse é o princípio de operação desse cara. É um flip-flop, é um circuitinho feito com transistores, né? Que acredito que vocês tenham visto lá em eletrônica, é um par de transistores aqui dentro, basicamente. Quando tu der um pulso nessa entrada, quando tu botar nível lógico alto nessa entrada, ele liga a saída dessa caixinha, que é aqui a saída, ó, a saída Q, e tu tem a saída Q barrada, que é o complemento dessa saída. E quando tu der um nível lógico alto aqui no reset, ele desliga o Q e liga o Q barrado, tá? Basicamente isso. O que a gente tem mais aqui? Tem dois amplificadores operacionais, onde a saída de cada um deles que dá o set ou reset. E olha que esses dois amplificadores operacionais aqui, eles não têm realimentação negativa. Tá vendo? Não tem nenhum elemento aqui, ó, aqui é a saída do op-amp, a entrada não inversora, a entrada inversora. Não tem nenhuma realimentação do pino de saída para o pino de entrada do op-amp. Não tem nenhuma realimentação. Então, esses dois carinhas aqui, o op-amp 1 e o op-amp 2, eles estão configurados como comparadores. Esses dois magrão aqui são comparadores, tá certo? Então, tu tem dois comparadores aqui, um comparador que define o set, outro comparador que define o reset, tá? E tu tem uma rede de resistores aqui, que na primeira proposta desse circuito integrado eram 3 resistores de 5 kΩ, tá? E daí que veio o nome desse CI, que ele é o 555, chamado de timer também, tá? Porque ele pode operar como timer, por isso que às vezes ele leva o nome de timer. Então, o 6555 ele leva esse nome basicamente por causa desses 3 resistores aqui, tá? Que são os resistores de divisor, que configuram um divisor de tensão, tá? Se vocês olharem aqui, ó, por que ele configura um divisor de tensão? Porque ele tá colocando esses 3 resistores do pino VCC para o pino de ground, tá? Para o pino de 0 volts. Então, aqui vai estar o mais da tua tensão de alimentação e aqui vai estar o menos da tua tensão de alimentação, que é o 0 volts, tá? Então, ele está fazendo um divisor de tensão do pino 8 para o pino 1, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos explorar essas partes aí, vamos entender direitinho como é que ele está funcionando, tá? Então, como eu falei para vocês, o coração desse circuito integrado é esse flip-flop SR,
tá? Por isso que eu salientei para vocês como que esse magrão funciona, tá? Porque quando tu der um pulso 1, né, ou um pulso não, quando tu colocar nível lógico alto aqui, que é 1 volt, não, que é nível lógico 1, só fazer um parênteses aqui, quando eu falar nível lógico alto, é VCC, tá? É o VCC aqui, a tensão de alimentação. Então, quando tu botar VCC aqui nesse cara, que é nível lógico alto, tu seta a saída desse flip-flop. Então, tu vai pegar esse nível de saída aqui e vai jogar na saída do flip-flop. Então, tu setou ele, tu liga a saída do flip-flop, tá? Como essa saída aqui é a saída barrada, ó, tá vendo? É um Q barrado, tu vai botar 0 nesse magrão aqui, tá? Tu vai botar 0 nesse magrão. E esse 0 aqui, ele vai ir para um estágio, ou essa saída aqui, vai para um estágio de saída que é um driver, tá? Esse driver aqui, ele é um driver inversor, tá? O que que é esse driver? É basicamente um transistor grandão aqui na saída que vai fornecer a potência, entre muitas aspas, para a saída desse circuito integrado. Por que potência entre muitas aspas? Porque não é grande potência, tá? Só que é mais potência do que o flip-flop consegue fornecer, é uma corrente maior. Então, esse estágio de saída aqui é outro transistorzinho que tem aqui, que vai amplificar essa tensão de saída do up-op para jogar na saída do 555, tá? Então, só que o que que acontece ainda? Esse estágio aqui é inversor. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Tu deu 1 no 7, né? Tu deu VCC no 7, o Q barrado saiu 0, porque quando tu mandou setar o Q, virou 1, e o Q barrado, que é o complemento, virou 0. Então agora tu tem 0 aqui, e esse driver ele inverte novamente e joga 1 na saída. Então quando tu der 1 no 7, lá na saída tu vai ter o teu VCC. Basicamente é isso aqui, tu vai ter o VCC lá na saída. O que que acontece quando tu fizer o complemento disso aí? Ah, quando tu der um pulso aqui no reset, ó. Ah, daí eu vim aqui e dei nível lógico no reset, VCC no reset. Acontece que o Q agora virou 0 e o Q1, Q barrado, virou 1. Então agora tu botou 1 aqui no driver, na entrada do driver, e esse 1, quando passa no driver, vira 0. Ele é inversor, esse driver. Então ele jogou aqui para baixo o nosso VCC. 0 volts, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o estágio de saída. Quando tu botar VCC no pino 7, a saída vai para nível lógico alto. Quando tu botar VCC no pino de reset, a saída vai para nível lógico 0, nível lógico baixo, tá? Só que esse set reset aqui, quem estabelece o valor de tensão aqui no set e o valor de tensão no reset, é aquilo que eu tinha falado para vocês, são esses dois comparadores aqui. O comparador 1 estabelece se vai ter nível lógico alto ou não aqui no reset, e o comparador 2 estabelece se vai ter nível lógico alto ou não aqui no reset. Então, quem seta é o comparador 1, e quem reseta é o comparador 2. Comparador 1 estabelece se o nível, se a saída vai para VCC, comparador 2 estabelece se a saída vai para 0. Então, basicamente, tu tem duas comparações. Tu vai comparar dois valores para decidir se liga, e tu vai comparar dois valores para decidir se desliga. É isso que é o princípio de funcionamento. Estão me acompanhando? Mais ou menos? Aonde que você perdeu? É importante acompanhar o raciocínio aqui, tá? Porque depois a gente vai analisar os três modos e depende disso aqui. Então, tu tem um comparador que define o set, tá? Que vai setar a saída em VCC. E tu tem outro comparador que vai definir o reset, ou seja, que vai desligar a saída. E esses dois comparadores, tu tem acesso a eles. Tu tem acesso ao comparador 1 através... Opa, ou melhor dizendo, tu tem acesso ao comparador 1 através do pino trigger, aqui que a gente já vai falar dele, e tu tem acesso ao comparador 2 do pino threshold, que a gente já vai falar dele também. E esses dois comparadores tu vai comparar com valores fixos. E esses valores fixos são internos do teu SEI, e são dados por esse divisor de tensão aqui. Esse divisor de tensão aqui, ó, ele estabelece valores fixos para te comparar
internamente o pino 2 e o pino 6. Então, o que acontece? Internamente, dependendo do valor de alimentação que tu colocar aqui, ó, internamente ele tem um divisor de tensão de 3 resistores idênticos que vai estabelecer para ti, aqui nesse ponto, 1/3 de VCC, aqui nesse ponto, 2/3 de VCC. Vocês enxergam essa divisão de tensão aqui? Tá? Aqui tu tem 0, é o ground, aqui vai estar 0, tá? E aqui vai ter, por exemplo, sei lá, 15 volts. Aqui nesse lado aqui tu vai ter os 15 volts, por exemplo, tá? Só tô chutando aqui. 15 volts. O que acontece? Tá aplicando essa tensão, quem sabe fique melhor de enxergar até assim, ó. O VCC aqui, ó, tem um resistor, outro resistor, outro resistor, tá? Os 3 resistores são iguais. Então, a tensão nesse pino aqui vai ser 1/3 da tensão total, a tensão nesse pino aqui vai ser 2/3, tá? Deixa eu desenhar melhor isso aqui, quem sabe. Tem aqui, ó, um resistor, outro resistor, outro resistor. Esses 3 resistores são iguais, certo? Então, a tensão em cada nó aqui vai aumentando igualmente, tá? Então, tu pegou essa tensão aqui, por exemplo, 15 volts, e dividiu por 3 resistores, resistor 1, 2 e 3. Como esses 3 resistores são iguais, a tensão em cima de cada um desses resistores é igual. A tensão no primeiro resistor é igual à tensão do segundo, que é igual à tensão do terceiro. Se a tensão dos 3 resistores é igual, porque eles têm o mesmo valor de resistência, então significa que eu tenho que dividir a tensão total por 3, porque a tensão dos 3 é igual. Então, nesse primeiro, tu vai ter 5 volts, aqui até esse nó tu vai ter 5 volts. Aí, desse nó aqui até o nó de cima, tu vai ter 5 volts também. Ou seja, né, em cima desse cara aqui, tu tem 5 volts. Em cima desse cara aqui, tu tem 5 volts. Em cima desse cara aqui, tu tem 5 volts. Então, daqui até aqui, tu tem 5. Daqui até lá em cima, tu tem 10 volts. Opa, 10 volts. E daqui até lá em cima, tu tem 15 volts, certo? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, 1/3 de VCC e 2/3 de VCC em cada um dos nós, tá? E essas tensões nesses nós aqui que tu tá jogando lá nos teus comparadores, ó. Então, essa tensão é uma tensão fixa. Vai ser aqui, nesse caso aqui, que eu disse que é 15 volts, vai ser 5 volts. Então, tu tem um valor de comparação nesse primeiro comparador, que é 5 volts. E ele está entrando na porta não inversora desse cara. E o que esse cara vai dizer para nós? Bom, esse magrão aqui vai mandar setar a saída, ou seja, vai mandar ligar a saída quando a tensão na porta não inversora for maior que a tensão na porta inversora. Lembra disso? Quando a tensão na porta não inversora for maior que a da não inversora, ele manda setar. Mas essa tensão da porta não inversora aqui, ó, está sendo definida internamente como 1/3 de VCC. E tu tem acesso à outra porta do pino 2 aqui, ó. Tu tem acesso a essa tensão da porta 2. E é tu que coloca a tensão nessa porta aqui. Então, quando tu quer ligar a saída, quando tu quer jogar a saída para nível lógico alto, quando tu quer ligar a saída, basta tu fazer a tensão no pino 2 menor que a tensão 1/3 de VCC. Porque quando a tensão do pino 2 for menor que 1/3 de VCC, tu vai ter V mais maior que V menos. Ou seja, esse comparador vai botar VCC aqui no 7. E se tu setou o flip-flop, a tua saída vai para nível lógico alto. Então, esse pino 2 aqui, tu tem acesso externamente. É tu que define a tensão nesse pino. Basta tu fazer a tensão nesse pino ser menor que 1/3 de VCC para que tu ligue a saída. Certo? E a mesma coisa se repete aqui do outro lado, só que tu tem acesso à entrada não inversora do comparador que define o reset. Tu tem acesso ao pino 6, que é o que vai dar o reset no teu flip-flop. Então, quando a tensão do pino 2 menor que 1/3 de VCC, dá o 7. Quando a tensão do pino 6 maior que 2/3 de VCC, ele dá o reset. Por que maior que 2/3? Porque ele está aqui na porta não inversora,
desse comparador, e quando a tensão da porta não inversora for maior que a da inversora, ele dá o nível lógico alto aqui no reset. Tensão na não inversora é o pino externo, é tu que entra com essa tensão. Tensão na porta inversora tá aqui, ó. É a tensão dada por esse divisor, que é 2/3 de VCC. Então, quando a tensão de threshold for maior que a tensão 2/3 de VCC, ele dá o reset. Tá? Então, internamente, tu vai comparar com 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Aqui o trigger também ele é chamado de gatilho. Geralmente a gente chama de trigger, tá? E threshold é limiar. Acho que é limiar. Acho que é assim, limiar. Mas a gente geralmente usa os termos em inglês, tá? Trigger e threshold. Trigger é o que liga, threshold é o que desliga. Tá? O que a gente tem aqui, basicamente, então, é o seguinte, ó. A tua tensão de saída, que é a tensão aqui no pino 3, né, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Basicamente, a gente tem o seguinte, ó, que a tensão de saída do CI, ele tem basicamente duas possibilidades, né? Ou essa tensão de saída vai ser VCC, ou seja, ela vai estar em nível lógico alto, vai estar ligada à saída. Quando que a tensão vai estar ligada? Quando a tensão aqui no pino 2 for menor que 1/3 de VCC. Essa tensão do pino 2, a gente chama também às vezes de VTR, de trigger, tá? Ou V-trigger, ou V2, tá? Quando essa tensão for menor que 1/3 do VCC, quando a tensão do pino 2 for menor que 1/3 do VCC, tu liga a saída. Quando a tensão na porta não inversora for menor que a tensão da porta Desculpa. Quando a tensão da porta inversora for menor que a tensão da porta não inversora, esse up-op aqui vai dar 7 no teu flip-flop, né? Vai ficar em VCC aqui, então vai dar 7 no flip-flop e vai ligar a saída. Já a outra possibilidade é a saída desligada, 0 volts. Quando que vai ser desligada a saída? Quando tu der um reset no flip-flop. E quem dá reset é o comparador 2. E o comparador 2 vai dar reset quando a tensão da porta não inversora for maior que a da inversora. Tensão da porta não inversora é a tensão no pino 6, que é a tensão de threshold. Tá? Então, quando a tensão de threshold, VTH, for maior que 2/3 de VCC, quando a tensão nesse ponto aqui, que é a tensão de threshold, for maior que a tensão nesse ponto aqui, que é 2/3 de VCC, ele manda um reset. E aí desliga a saída, que é isso que eu coloquei aqui. Saída vai para 0. Então, basicamente, tu tem esse funcionamento aqui para ligar e desligar a saída, tá? O que vocês têm que lembrar? Que é um flip-flop, tá? E quem seta e reseta esse flip-flop são os comparadores, e tu tem acesso ao comparador inferior, que é o gatilho, e o comparador superior, que é o threshold, que é o limite, tá? Então, tu vai comparar a parte inferior, tu vai comparar com 1/3 de VCC, e a parte superior, tu vai comparar com 2/3 de VCC, tá? Isso aqui é uma divisão interna que acontece dentro do teu CI, tá? São 3 resistores bem grandes internos aqui do teu 555, tá? Entendido isso mais ou menos? Essa entrada aqui, ela geralmente vai de 6 até 16 volts, tá? Tu pode colocar de 6 até 16 volts, é mais ou menos isso, tá certo? Bom, esse aqui é o princípio de funcionamento do CI, tá? Mas ele tem um outro componente muito importante aqui, que é esse transistor, tá? Esse transistor aqui é o que possibilita o teu CI a operar nos modos monoestável e astável, tá? É através dele que possibilita esse funcionamento. Observe o que esse transistor interno está fazendo aqui, ó. Basicamente, ele está controlando, ele vai operar no modo de saturação, tá? Esse transistor ou está saturado, ou ele está saturado, ou seja, ou ele é uma chave fechada, ou ele é uma chave aberta, tá? Ele está operando no modo de saturação.
E quem que diz quando que ele vai fechar e quando que ele vai abrir? É a tensão aqui na base dele. E se tu olhar, a base desse cara, ele está conectado aqui na saída do nosso flip-flop, ó. Ele está conectado aqui na saída. Então, o que que acontece? Quando tu tiver um aqui no Q barrado, quando tu tiver um aqui no Q barrado, significa que tu está com VCC aqui nesse nó. Então, tu está com VCC aqui nesse nó, tu está aplicando VCC lá na base desse transistor. Então, quando tu está com um aqui no Q barrado, significa que esse transistor está fechado. E o que que esse transistor está fechando? Ele está fechando um pino externo, que é o pino chamado discharge. Então, ele está pegando esse pino 7 e está jogando em 0 volts. E quando a saída aqui é 0, ele está abrindo essa chave. Então, basicamente, o que tu está fazendo com esse transistor é uma chavezinha que ela fecha quando a saída está em baixa e ela abre quando a saída está em alta. Quando o VO igual a VCC, ele fecha. Ele abre, desculpa, ele abre. Quando o VO igual a 0, ele fecha. Tá? E esse transistor abrindo e fechando, ele já leva o nome de discharge, porque é esse cara que vai descarregar um capacitor de temporização que a gente usa. A gente tem um capacitor lá que vai definir o tempo do timer, que vai definir o tempo de oscilação, e é esse transistor aqui que vai descarregar esse capacitor, tá? Então, o que tem que lembrar aqui, ó? Que tem esse transistorzinho que vai conectar um pino na referência, que vai fazer a descarga de um capacitor, ou não vai fazer essa descarga do capacitor, tá? Então, lembra disso aí, ó. Dois comparadores. Um comparador define quando liga, outro comparador define quando desliga, certo? Tu tem acesso a esses pinos 2 e 3, quando a tensão do pino 2 menor que 1/3 de VCC, ele liga. Quando a tensão do pino 6 maior que 2/3 de VCC, ele desliga. Tá? Tu tem um nível de comparação inferior e um nível de comparação superior, que é 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Tá? Vamos explorar isso um pouquinho mais nos modos de operação, tá? Tu ainda tem outros pinos, que é o pino de controle de tensão aqui, que tu pode forçar a tensão que tu quer, não necessariamente precisa ser os 2/3 de VCC, tu pode forçar uma tensão externa aqui, caso tu queira, tá? E tu ainda tem um pino de reset, que força o reset desse flip-flop, tá? Tu pode forçar externamente o reset do flip-flop, tá? Mas isso aqui são coisas a mais, tá? O princípio são esses que a gente tinha conversado antes. Então é isso. Flip-flop, ele liga através do pino 2, quando o pino 2 menor que 1/3 de VCC, e ele desliga quando a tensão do pino 6 maior que 2/3 de VCC, né? O resumão é essa equação que está aqui do lado, né? O resumão é isso aqui, digamos, tá? Tá, o resumão é isso aqui. Deixa eu só botar um nome certinho aqui, ó, que a tensão aqui nesse pino 2 a gente chamou de VTR, né? Aqui a gente chamou de VTR, que é a tensão aqui, ó. E aqui no pino 6 eu chamei de VTH, tá? Que é de threshold, que é essa aqui. Bom, então essa é a estrutura do CI, tá? Ele é basicamente essa estrutura, cara, claro, cada diagrama de blocos desse aqui é um circuito um pouco mais complexo, né? Mas esse é o princípio. Agora, para a gente analisar, essa é a estrutura interna do CI. O CI, como eu falei no início, ele pode operar de 3 formas, tá? Ou a tensão de saída fica oscilando, trocando sempre, tá? Ligado, desligado, ligado, desligado, e ela faz isso por conta, ele oscila por conta. Ou ele liga e desliga conforme as duas entradas, tu tem um botão para ligar e um botão para desligar. Ou tu tem um botão que liga e depois ele se desliga sozinho, tá? Então, ele pode operar dessas 3 formas, que é o astável, o biestável e o monoestável, tá? Para a gente analisar os circuitos mais básicos que implementam esses 3 modos de operação, tá? A gente vai só fazer vai redesenhar o circuito dessa forma aqui que está do lado, ó.
É o mesmo desenho, tá? Aqui tá o mesmo desenho, os 3 resistores aqui, só que eles estão de pezinho, tá? Só que ele tá aqui nessa figura que a gente analisou antes, o circuito está disposto conforme os pinos corretos, né? Se tu olhar aqui, tu tem a sequência de pinos corretinha, né? 1, 2, fazendo a forma em U aqui do nosso pinout do CI, tá? Agora, pegar esse desenho um pouquinho mais esquemático aqui, é o mesmo desenho ainda, tá aqui o flip-flop, tá aqui os 2 comparadores, um comparador que faz set, um comparador que faz o reset, tá? Só que fica melhor de analisar com esse circuito aqui, mas estruturalmente é a mesma coisa, tá? Só tá redesenhado. Aqui tá o transistor, ó, show de bola. Vamos analisar em cima dessa estrutura aqui, mas a nível de conceito é a mesma estrutura, tá? Os 2 comparadores aqui. E daí vamos analisar agora, então, esses 3 modos de operação, tá? Vamos pensar primeiro no biestável, tá? O biestável é o seguinte, tu tem 2 entradas, tá? A gente está aqui com as 2 entradas, uma vai no pino 2, que está aqui, ó, o pino de trigger, e a outra entrada está aqui no threshold, que é o pino 6, tá? Pino 2 é o que liga, pino 2 é o que desliga, pino 6 é o que desliga a saída. Essas 2 entradas a gente está conectando basicamente em 2 chaves push-bottom. Vocês lembram do que é um push-bottom? Essa chavezinha aqui? Lembram lá da... Vocês montaram isso já, né? Sim, montamos. Show de bola. Então, todo mundo lembra o que é um push-bottom. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses 2 botõezinhos aí, que é os botões que vão dar as nossas 2 entradas, tá certo? Isso aqui é muito importante agora, ó. Vamos analisar como é que estão nossas entradas aqui para a gente entender direitinho, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu pegar a caneta aqui. O que a gente tem aqui? Tem essa primeira entrada aqui, que é o pino, que é a chavezinha que está ligada lá no pino 6, e tem esse outro botão aqui que está entrado lá no pino 2. Esses push buttons aqui que vão definir a tensão nesses pinos, tá? O que a gente já tem internamente dentro desse magrão aqui? Eu botei aqui que a gente está alimentando com 10 volts, na real não foi uma escolha muito sábia, tá? Mas a gente está alimentando esse circuito com 10 volts, então o que esse 10 volts já está dizendo aqui internamente para nós? Lembra que esses 3 resistores são iguais. Então aqui nesse nó, a gente tem, melhor aqui embaixo, ó, aqui nesse nó aqui embaixo, a gente tem 1/3 do nosso VCC. 1/3 do nosso VCC é 1/3 desses 10 volts. Então aqui tu tem 3,3 volts, certo? Nesse nó aqui, daqui de baixo até aqui tu tem 3,3. Agora, daqui de baixo até aqui em cima, tu tem 6,6. Vai ficar ruim de enxergar, eu acho. 6,6 volts nesse nó aqui. Então, só de alimentar o teu CI, tu já tem basicamente 2 valores definidos, que é a tensão na porta positiva ou na porta não inversora do comparador de baixo, tá? Tu tem essa tensão aqui, o V mais do comparador de baixo, e tu tem o V menos do comparador de cima, tá? Tu tem o V mais do comparador de baixo e o V menos do comparador de cima. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Observe que as outras 2 entradas dos comparadores, ó, a entrada V mais do comparador de cima e a V menos do comparador de baixo são as nossas 2 entradas aqui, tá? E quanto que está valendo essas entradas agora para a gente definir o estado desses comparadores? Se a gente olhar o primeiro nó aqui, ó, atenção nesse nó aqui, ó, atenção nesse nó aqui, é o V mais do comparador de cima. Então, aqui a gente está com o nosso V mais, ou VP também, que a gente chamou, né, em algum momento. A gente sabe que a tensão nesse nó aqui é a tensão que está naquele comparador de cima lá. E qual é a tensão que está nesse nó aqui? Qual que é a tensão que está nesse nó aqui? Vocês saberiam me dizer? Saberiam dizer? A princípio, eu não apertei botão nenhum, certo? Nenhum botão está apertado, esses 2 botões estão abertos, essas chavezinhas estão abertas. Se essa chavezinha aqui está aberta, qual que é a tensão aqui nesse nó? Quanto que eu estou aplicando de tensão? É os 10 volts que tem ali na fonte? Não, não é os 10. Aqui nesse ponto aqui não chega a ser os 10. Por quê? Se isso aqui está aberto, tu tem um circuito aberto daqui para cá, concorda? Tem um circuito aberto. Então, se tem um circuito aberto, não está passando corrente aqui. Se não está passando corrente nessa chave, não está passando corrente nesse resistor.
porque a corrente que vai passar nesse resistor de baixo vem aqui de cima. Então, se essa chave está aberta, não tem corrente circulando, então não tem tensão. Se não tem corrente circulando, não tem corrente nesse resistor aqui. Se não tem corrente nesse resistor, não tem tensão em cima do resistor, porque a tensão em cima do resistor é R vezes I. Se não tem corrente passando, não tem tensão nesse cara. Então, a queda de tensão nesse resistor é zero. Então, a tensão desse nó é igual à tensão desse nó aqui. Então, se essa chave aqui está aberta, a tensão nesse nó é igual à tensão nesse nó. E a tensão nesse nó aqui é o nosso 0 volts. Então, se a chave está aberta, eu estou aplicando um VP igual a 0 volts. Concordam comigo? Se a chave aqui eu não estou apertando esse botão, tu tem 0 volts nesse cara aqui. Se tu tem 0 volts nesse magrão, quer dizer que esse VP, aqui no pino 6, tu está aplicando 0 volts. E esse pino 6 está aqui na entrada não inversora do nosso comparador de cima. Significa que eu estou botando 0 volts na entrada não inversora. Entrada não inversora é menor que a entrada inversora. A entrada não inversora é menor que a entrada inversora. Então, o que a gente tem na saída desse up-op aqui seria o menos VEE. Lembra disso? Tu teria menos VE aqui, tá? Isso aqui vem lá da nossa aula de comparadores. Só que a gente está assumindo que a gente está alimentando todo o circuito ou com VCC ou com zero, certo? Então, para nós, o menos VE aqui é zero. É 0 volts. Então, eu estou aplicando zero no reset. Não estou resetando a minha saída. Beleza? Não estou resetando a saída. E agora, se a gente vier analisar a outra entrada aqui, ó. A outra entrada, não estou apertando esse botão aqui. Isso aqui é um circuito aberto também. É o circuito aberto também. Se tu olhar a tensão nesse nó aqui, ó, é a tensão que eu estou colocando no pino 2, que eu estou colocando na porta inversora do comparador de baixo. Então, a tensão nesse nó aqui é a VN do comparador aqui de baixo. E qual que é a tensão nesse nó aqui? Vocês saberiam dizer? Qual que é a tensão VN? Se eu não estou apertando esse botão aqui. 10 volts. 10 volts, exatamente. Esses 10 volts que estão aqui, ó, está sendo aplicado aqui em cima, está aplicado desse lado do resistor. Essa chave não está sendo pressionada, então não tem corrente sendo drenada desse nó. Logo, não tem corrente fluindo nesse resistor. Se não tem corrente fluindo do resistor, não tem tensão em cima desse resistor. Ou seja, a tensão desse nó é igual à tensão desse nó. Se aqui em cima tem 10 volts, aqui embaixo também tem 10 volts. Então, tu está aplicando 10 volts aqui no pino de baixo. 10 volts aqui nesse magrão. E se tu aplica 10 volts aqui, tu tem VN menor que VP, certo? A tensão da porta inversora está maior que a tensão da porta não inversora. Então, esse cara aqui está na mesma situação do de cima. Ele está em 0 volts na saída, ou seja, tu não está setando também o magrão. Tá deixando tudo como tá. Tu não tá mudando. O que que acontece agora se eu for lá e começar a apertar esses botões, certo? Sem apertar o botão não muda nada. Ele fica como estava. Tu não tá nem dando set, nem dando reset. Ok? Mas o que que acontece se eu vier aqui no pino D7, então, e pressionar? Vamos pegar uma cor verde, ó. Se eu vier aqui agora e pressionar esse magrão aqui, o que que acontece? Que tu fechou agora um curto aqui. Tu apertou o push button. Quando tu apertou o push button, tu fechou contato aqui nesse cara, né? Tu pressionou esse cara aqui, tu fechou ele. Quando tu pressiona esse push button aqui, o que que acontece? Tu conecta diretamente esse nó aqui, ó, na referência, ó. Tu puxou e conectou ele na referência. Se tu conectou esse magrão na referência, quanto que vale VN agora? E aí, quanto que vale VN?
agora ele vai valer 10, ó. Vai valer 10? No momento que tu apertou o botão aqui, ó, tu conectou esse nó na referência, não conectou? Quanto que vale a tensão na referência? No GND aqui. Zero? Vale Na 0 referência, volts, né? zero. Aqui vale Sim. 0 volts. E quando tu apertou esse botão, tu conectou esse nó diretamente na referência. Virou um curto aqui, ó, para referência. Então, a tensão da referência tu tá aplicando direto aqui nesse nó, que é o nó de trigger. Então, aqui vai ficar 0 volts. Por que que vira 0 volts? Porque quando tu aperta o botão aqui, ó, vai ter por onde circular a corrente. Então, vai circular a corrente em cima desse resistor, e agora sim, a tensão em cima desse cara vai virar os 10 volts, então vai perder toda a tensão em cima do resistor, vai ficar só 0 no nosso VN. Então, quando tu pressiona esse botão, a tensão nesse nó aqui vira 0 volts, certo? Tu fechou um curto-circuito quando tu pressionou esse botão do nosso nó para a referência. Tu conectou a referência direto naquele nó. Então, por isso que vira 0 aqui, beleza? Não? Sacou? Não? Sim? Sim. Saquei. Então, a tensão aqui nesse nó vira 0 volts. Então, quer dizer que aqui no trigger, eu estou aplicando agora 0 volts. Não estou aplicando mais 10, estou aplicando 0. Bom, agora sim, ó, no momento que eu apertei aqui, tu tem a tensão na porta não inversora maior que a tensão da porta inversora. No momento que eu apertei, esse comparador de baixo aqui vai colocar nível lógico alto aqui na saída. Vai ser o VCC aqui na saída, né? Só que o nosso VCC, eu disse, a gente vai chamar de 1 aqui, porque é um nível lógico alto. Então, quando eu apertei esse botão, a tensão desse nó caiu de 10 para 0, logo a tensão aqui na porta inversora caiu para 0, então a tensão da porta não inversora, que é 3,3, é maior que a inversora, ou seja, a saída vai para nível lógico alto. Agora eu estou aplicando 1 no 7. E se eu estou aplicando 1 no 7 desse cara, quer dizer que a minha saída aqui vai para nível lógico alto. Então, quer dizer que a minha saída, quando eu aperto esse botão, vai para nível... Vou botar a saída aqui, ó, vai para nível lógico alto, certo? Ela está agora em VCC, a minha saída. Digamos que ela fez isso aqui, ó. Digamos que ela vinha de 0 e agora ela foi para VCC. Esse aqui é minha tensão de saída. Acompanharam nessa transição aqui? Quando eu apertei esse botão, jogou a saída para cima. Jogou a minha saída para alta. Tá? E daí eu tirei o dedo desse cara aqui, tirei o dedo desse magrão, abriu a chave de novo, a tensão voltou a ser a 10 volts, a saída desse meu comparador voltou a ser 0 volts, e nada acontece no flip-flop, porque o flip-flop só vai mandar a saída baixar quando eu der nível lógico alto aqui no reset. Ele só vai desligar quando eu mandar um impulso aqui no reset, certo? Então ele vai ficar lá em cima, ó, ele vai manter lá em cima até eu ir nessa segunda chavezinha aqui e fazer a análise nela. O que acontece quando eu venho na segunda chave aqui e pressiono ela aqui, ó? Quando eu pressiono esse magrão aqui, aí, quando eu pressiono esse push button aqui, eu vou fechar um curto aqui em cima, ó. No momento que eu fechei um curto aqui em cima, eu conectei esse nó aqui direto no ponto que vale 10 volts, ó. Eu conectei direto esse nó no mais VCC. Então, o VP aqui vai virar nossos 10 volts. Quando eu pressiono esse botão superior aqui, esse push button superior, eu vou aplicar os 10 volts direto nesse nó. Então, meu VP agora se torna 10 volts. Então, quer dizer que a tensão no pino 6 agora virou 10 volts. Ou seja, a tensão aqui no meu comparador agora virou 10 volts. Então, no meu comparador superior, eu tenho 10 volts na porta não inversora e 6,6 na porta inversora. VP maior que VN. Se VP maior que VN, aqui na saída vira VCC. Na saída do comparador vira VCC.
ou seja, nível lógico alto. Se eu estou botando o nível lógico alto no reset do meu flip-flop, ó, quer dizer o quê? Que agora ele vai jogar aquela minha saída para baixo. Eu estou resetando a saída do flip-flop, ele vai jogar esse magrão aqui para baixo. E por que ele foi para baixo? Porque tu pressionou o botão de reset. Certo? Então aqui, ó, tu pressionou um botão para tirar ele da posição estável de baixo e ir para a posição estável de cima. E aqui tu pressionou outro botão para tirar ele de cima e jogar ele para baixo. Então esse aqui que é o biestável, esse aqui que é o interruptor eletrônico, isso aqui que é uma chave on-off. Porque tu vai pegar esse VCC aqui e vai alimentar uma relé agora. E essa relé vai ligar uma lâmpada, certo? Então tu tem um interruptor eletrônico aí, ok? Só outro detalhe, não necessariamente precisam ser botões, tá? Podem ser, por exemplo, sensores de nível. Tu tem um sensor de nível lógico, um sensor de nível baixo e um sensor de nível alto. Então não precisam ser interruptores. Aqui a gente botou esses push button só para ficar mais fácil a análise. Mas, por exemplo, poderia ser um sensor aqui que identifica quando a água está no nível baixo, e aqui um sensor que identifica quando a água está no nível alto. Tu joga isso nesse comparador e ele liga ou desliga a bomba, né? Então, só um exemplo mais superficial aí. Então, aqui tu tem um interruptor eletrônico para resolver esse problema, tá? Entenderam esse funcionamento aí, gurizada? O que está acontecendo aí? Não é tão difícil, tá? Envolve bastante conhecimento aqui, por exemplo, de digitais, né? Da nossa disciplina, de circuitos, mas não é tão complicado, eu acho, tá? O que mais? Eu quero salientar isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, vamos salientar uma coisa para vocês. Tá vendo essa rede aqui, ó, que é o resistor e o interruptor? Um resistor puxando esse nó para cima e um resistor puxando esse nó para baixo aqui, ó. Isso aqui é muito, muito usual em eletrônica, tá? Provavelmente quando vocês trabalharam em digitais, vocês não botavam um fio flutuando para ligar no VCC ou para ligar no zero. Tu nunca deixa um fio flutuando aqui, por exemplo, esse interruptor flutuando para ligar direto no VCC. Essa configuração aqui com os resistores são configurações que a gente chama de resistor de pull-up e resistor de pull-down, tá? Esse primeiro aqui, ó, a gente chama de resistor de pull-up, ou essa configuração a gente chama de pull-up. E essa configuração aqui a gente chama de pull-down. Pull-down. Por que que existem essas configurações? Isso aqui é muito importante, tá? Ó, isso aqui é muito importante sempre quando tu for trabalhar com eletrônica. Quando tu vai fazer um botão de entrada, tu nunca deixa aquele nó, que é os nós de entrada, flutuando. Ou seja, sem conectar no zero e sem conectar no VCC. Tu nunca faz isso. Tu coloca ou um resistor que vai conectar ele para cima, ou seja, ó, esse resistor que está aqui, ó, está conectando o nosso nó para cima quando essa chave não está pressionada. Então, ele está puxando o nó para cima quando a chave não está pressionada. Por isso que ele recebe o nome de pull-up. O que que isso aqui força no teu nó? Força VCC quando tu não pressiona o botão. O complementar dele é isso aqui, ó. É um resistor de pull-down, que é o mais usual, na real. Ele força o teu nó para zero quando tu não está pressionando o botão. Quando tu pressiona, ele liga 10 volts. Mas quando tu não está pressionando o botão, ele puxa o nó para 0 volts. Se tu não botar esse resistor aqui, esse nó fica flutuando. Não fica conectado nem no zero, nem no VCC. E isso é um fio, é uma antena flutuando, captando informação. Então, tu não está forçando zero quando tu não quer um. Tu está deixando ele pegar o que tiver no meio. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Sempre quando tu for botar push buttons, sempre, não interessa a aplicação, sempre que tu for botar push buttons que vão fazer as tuas entradas, coloca um resistor de pull down, certo? Coloca um resistor de pull down.
ou pull-up, se tu quiser forçar nível lógico 1 enquanto tu não tá apertando o botão, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Não sei se vocês já conheciam por esse nome, mas eu acredito que vocês já usaram essa estrutura. Porque quando vocês montam aquele emaranhado de fio lá em eletrônica, certo? É uma proto ou duas protos cheia de fio e botão, tá? Vocês sabem que dá muito ruideira, dá muita interferência, aquela troço fica funcionando sem tu querer. Então, tu usa esses artifícios aí para desviar esses problemas, tá? Para nunca deixar um fio flutuando. Ou tu joga ele para baixo pelo pull down, ou tu joga ele para cima com o pull up, tá bom? Ok? Lembram disso? Não lembram de nada, né? Usava nos circuitos digitais. A gente fez isso aí, inclusive a gente teve esses problemas aí também no nosso trabalho prático lá que a gente teve que fazer. Isso aí. Professor, Vale? posso perguntar uma coisa do flip-flop? Claro. Eu lembro assim que, dependendo de como ele é construído, a 7 reset 00 ou 11 tem um que se mantém e tem um que é proibido, que tu não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Pelo que eu entendi, então, esse que está sendo utilizado, o 00 mantém e o 11 seria proibido? Não daria para usar? Dificilmente tu vai ter o 1 em aplicações práticas. Não sei se o Magrão vai lá e aperta os dois botões ao mesmo tempo, mas não faz sentido, né? Sim. Então tu não teria. Eu não sei te dizer se ele tem alguma proteção interna para não ter o 1, tá? Não sei dizer, para falar bem a verdade. Mas é uma condição que não faz sentido tu ter, sabe? Tu vai mandar ligar e desligar ao mesmo tempo. Mas eu não sei se ele tem alguma proteção interna. Eu acho que ele disse que é proibido lá porque é justamente isso, é uma condição que não faz sentido tu analisar, entende? Porque ela não seria uma condição usual, mas se tu forçar no 555, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que mantém, para falar bem a verdade, tá? Eu acho que mantém também, mas não lembro se ele dá pau, se ele queimar, ele não vai queimar, né? Mas não sei se ele dá erro. Porque pode acontecer de dar um problema nos botões. Eu acho que ele vai manter, sabe, também. Deve ter alguma proteção interna, porque esse diagrama de blocos aqui, ele é extremamente simplificado, tá? Só tem as partes mais que interessam mais. Mas eu acho que vai continuar igual. Ele deve ter alguma proteção contra isso internamente. Tá? Entendi, obrigado. Dá para montar depois e testar também, né? Essa configuração aqui, pessoal, com um botão para ligar ou uma entrada para ligar, eu digo botão, mas é uma entrada, tá? Não necessariamente são botões. Com uma entrada para ligar e uma entrada para desligar é a biestável, tá? Lembra por que é biestável? Porque ela vai ficar para sempre desligado se tu não mandar ligar. E quando tu manda ligar, ele vai ficar para sempre ligado enquanto tu não manda desligar, certo? Então, por isso que ele é biestável, que ele fica estável em duas posições e só altera quando tu mandar, certo? Aqui tem peraí que eu botei um slide a mais aqui, ó. Aqui tem o circuitinho funcionando, ó, com os dois push buttons, tá? Aqui tá o CI, o 555, tá? E os dois botõezinhos aqui com os próprios resistores de pull up e pull down ali, ó. Ok? Então aqui ele tá fazendo, ele tem um botão que liga e um botão que desliga a saída. E ele fica ligado enquanto tu não aperta e fica desligado enquanto tu não aperta. E aqui tu tem a simulação desse cara. Esse simulador aqui, ó, é um simulador para telefone, tá, pessoal? Foi o que eu coloquei lá no início da aula. Deixa eu voltar no primeiro slide aqui para mostrar para vocês, ó. Cara, caso alguém tenha interesse, né? Esse simuladorzinho aqui é um aplicativo, tá? Ele tem a versão grátis, mas eu acho que ele é 4 pila, uma coisa assim, ou 3 pila. Ele era bem barato um tempo atrás. E é muito legalzinho, tá? Para visualização, ó, tu consegue ver formas de onda colorida, tu consegue variar, enfim, simular coisas complexas, coisas simples. E ele tem um banco de dados muito grande que tu acessa na internet o que o pessoal desenha. Então tu roda no telefone, cara. É muito legal isso aqui, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, Every Circuit. São uns 3 aplicativos que trabalham meio juntos, tá? Mas quem quiser dar uma olhadinha aí, fica à vontade, tá? Deixa eu voltar aqui, via estável.
Então, aqui é esse circuito simulado nesse simulador aí, tá? Então, tá aqui, ó, os dois resistores, ó, o resistorzinho com a chavezinha de entrada de trigger com resistor de pull-up e a de threshold com resistor de pull-down, tá certo? Então, tu consegue ver aqui quando tu dá um pulso para ligar, tu deu um pulso aqui, ele setou a saída em alta, e ele vai ficar em alta até ele vir aqui e dar um pulso no reset, tá? E aqui tá alterando entre isso. Ok? Que mais? Acho que do biestável é isso, tá? Esse aqui é o circuito biestável. Vamos adiante. Vamos ver mais um. Dá tempo de ver mais um hoje. O monoestável, tá? O monoestável, então, aquilo que eu tinha falado para vocês, a saída dele agora, ele funciona como uma saída temporizada. A saída vai ligar quando tu apertar um botão e vai desligar por conta. Depois de um certo tempo, ele vai desligar por conta, tá? E como que funciona isso aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no circuito, tá? Vamos fazer a mesma análise de novo, tá? Observe que agora, em vez de tu ter dois interruptores, duas entradas, tu tem apenas uma entrada, que é a entrada que vai mandar ligar, certo? Tem apenas uma entrada aqui, que é a que vai mandar ligar. E a outra entrada, que é a entrada de limiar aqui, que é a que manda desligar, ó, entrada de limiar, ela é dada pela tensão nesse nó aqui, ó. Que essa tensão nesse nó é a tensão em cima de um capacitor, certo? Em cima desse capacitorzinho aqui, é uma tensão VC. Tá? Então, basicamente, agora, quem vai mandar desligar a saída é a tensão de um capacitor. Ou seja, é a dinâmica de um capacitor. Como você sabe, um capacitor, ele vai carregar dada uma certa dinâmica, é uma resposta de um circuito RC, né? A gente tem um resistor aqui, ó. Então, tu vai ter aquela curva de um resistor, de um capacitor carregando, tá? E esse tempo que leva para o capacitor carregar é o tempo que vai mandar desligar o teu circuito, tá? E o que vai mandar ligar é esse botãozinho aqui que está aqui no trigger, ó, no gatilho, tá? Quem manda ligar o circuito. Então, lembra que aqui a gente tem, né, de novo, nossos 3 resistores aqui, fazendo um divisor de tensão, né? Aqui em cima tu tem 10 volts. Então, aqui nesse nó, né, ele está fazendo esses 3 divisores aqui nesse nó tu tem 3,3, e aqui nesse cara tu tem 6,6 volts. Tá certo? Basicamente isso aí. Então, o que tu tem aqui, ó? Quando tu vier aqui nesse terminal aqui, vamos pegar o verde, eu acho que eu usei, né? Enquanto tu não aperta esse botão aqui, ó, enquanto tu não aperta esse botão, aqui nesse nó, deixa eu botar vermelho para ficar igual que a gente fez antes, enquanto tu não aperta esse botão aqui nesse nó, tu tem o VN desse comparador de baixo, né? Ele está conectado lá no VN, então vou chamar de VN, tá? Ou V-, como a gente vinha falando também. E a tensão nesse nó aqui, ela é os próprios 10 volts enquanto tu não aperta esse botão. Lembra, né? Se não aperta esse botão, não tem corrente circulando, então não tem queda de tensão nesse resistor, então a tensão nesse nó é igual a tensão nesse nó. Tá? Então é os 10 volts. Então tu tem 10 volts aqui nesse cara, tu tá com a tensão VN maior que VP, então a saída dele aqui é zero, então nada acontece, tá? O que vai acontecer? Quando tu vier aqui nesse cara e pressionar esse push button. Quando tu pressiona esse push button, esse cara aqui fecha um curto aqui, a tensão VN, como tu fechou um curto pro zero, né? Quando tu fechou um curto pro 0 volts, como tu fechou um curto pro 0 volts, a tensão nesse nó agora vira 0 volts, fechou um curto aqui, vira 0 volts. Então, a tensão aqui nessa porta 2 vira 0 volts, ou seja, a tensão aqui dentro virou 0 volts. E agora, VN menor que VP, ou VP maior que VN. Se VP maior que VN, tu tem VCC na saída desse comparador. Se tu tem VCC na saída desse comparador, tu deu um 7. Então, a tua saída foi para nível lógico alto, né? S7 pegou o Q barrado, que é 0, passou por um driver, que é inversor, então a tua saída aqui foi para nível lógico alto, né? Então, tu teve essa transição aqui, basicamente. Ó. Tá? Quando tu fez, isso aqui é a tensão de saída. Quando tu pressionou o botãozinho ali, tá? Pressionou o botãozinho aqui. Show? Beleza. Mas e aí? Tá, beleza, ligou a saída, tá funcionando.
Mas e aí, o que acontece agora? Quando que esse cara vai desligar? Esse cara vai desligar quando... Deixa eu pegar outra cor aqui. Quando eu der um reset, né? Esse magrão aqui, a tensão de saída, ela vai desligar quando eu der um reset. E esse reset é dado pelo comparador de cima. Quando a tensão da porta não inversora do comparador de cima for maior que a tensão da porta inversora, ele manda resetar. Ou seja, quando a tensão do pino 6 for maior que 6,6 volts, ele manda resetar. Só que a tensão do pino 6, como eu tinha comentado com vocês, que é a tensão dele linear, ela está conectada aqui nesse capacitor. Está conectada aqui nesse capacitor. Então, quem diz a tensão de reset é esse capacitor. E como que ele funciona, vocês lembram? Observe que a tensão desse cara aqui é a tensão desse capacitor. E se tu olhar, o que tu tem basicamente aqui é um circuito RC, ó. Certo? Tem os 10 volts alimentando um resistor e um capacitor. O que acontece nesse magrão? Se a gente desenhar um gráfico em função do tempo da tensão no capacitor. O que acontece desse cara? Deixa eu pegar aqui a tensão no capacitor, vamos pegar esse vermelho, ó. Essa é a tensão no capacitor aqui, ó. Vamos desenhar ela. Quando tu liga esse circuito, a tensão do capacitor sai de zero, certo? Sai de 0 volts. Quando tu liga esse circuito, a tensão sai de 0 volts. E o que começa a acontecer quando tu liga? Imagina, esquece o que tem para a direita desses magrão aqui, ó. Vamos pensar só no resistor e no capacitor. O que acontece no exato instante que tu liga esse circuito? Esse capacitor aqui vai começar a carregar. Vocês enxergam? Esse capacitor aqui vai começar a carregar. Ele vai drenar uma corrente da fonte e vai começar a carregar. Ele vai sair de 0 volts e vai começar a carregar. Ele vai começar a aumentar a tensão, aumentar a tensão, aumentar a tensão, aumentar a tensão. Lembra desse gráfico aqui? Ele vai subir de uma forma exponencial. Isso aqui vocês viram, acho que em resposta ao degrau. Lembram disso? Lá em circuito 1. Ele vai começar a subir, 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 subir. A ideia é que se não tivesse nada nesse circuito, se tivesse só isso aqui, a ideia é que ele ia fazer isso aqui, ó, até atingir os 10 volts e ia ficar assim. Ia ficar lisinho lá nos 10 volts. Ele ia subir até bater 10 volts e ia ficar assim. A tensão no capacitor em 10 volts. Lembram disso? Não lembram? Uhum. E esse tempo que ele ia levar para chegar lá em 10 volts era 5 tal, onde tal era RC. Lembram disso? Sim. Então, a ideia é que ele faça isso aqui, né? Ele começa a carregar, ele vai levar um certo tempo, que esse tempo depende do valor desse resistor e do valor desse capacitor, para chegar até aquela tensão. Ele ia tentar carregar até 10 volts. Isso era o que ele tenta fazer. Só que o que acontece então? Quer dizer que a tensão nesse nó aqui, ó, que é a tensão desse gráfico, ó, a tensão desse nó é esse gráfico aqui, ela tentaria fazer isso aqui, ó. Só que a tensão desse nó é a tensão que eu estou aplicando aqui nesse ponto. E o que acontece com esse comparador? Ele está comparando essa tensão aí com 6,6 volts. Ele está comparando a tensão desse capacitor com 6,6 volts. É isso que esse comparador está fazendo. Comparando a tensão desse nó, que é o gráfico da tensão no capacitor, com 6,6. O que acontece quando a tensão no capacitor bater 6,6 volts? O que acontece quando a tensão do capacitor bater 6,6 volts? Significa que a tensão da porta positiva, ou a porta não inversora desse comparador, vai superar a tensão da porta inversora. Ou seja, nesse cara aqui tu vai ter VP maior que VN. E se nesse cara aqui tu vai ter VP, que é a linha contínua, maior que VN, que é a linha pontilhada, esse comparador aqui vai definir 1 na tensão de saída dele. Né? Ele vai dar nível lógico 1 aqui, ó. Opa, deu nível lógico 1 aqui na saída, quando a tensão do capacitor for superar 6,6. E se deu 1 aqui na saída, ele está dando reset. Vocês estão vendo? Ele está dando reset. E se ele está dando reset aqui no meu flip-flop, ele está jogando a minha tensão de saída para baixo. Então, a minha tensão de saída aqui ela vai ficar em alta, enquanto o capacitor está carregando, carregando, carregando. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, quando chegou nesse período aqui, ele desligou a saída, né? O período aqui do capacitor.
Quando chegou nesse período, ele desligou. E daí ele voltou para a posição estável, que é desligado. Ele voltou para a posição estável, que é desligado. Certo? Então, observe que aconteceu uma temporização. Se esse capacitor é muito grande, se esse capacitor aqui for muito grande, cadê meu mouse? Quando esse capacitor aqui for muito grande, esse tempo que ele leva para chegar a 6.6 é maior. Então ele fica mais tempo, a saída fica mais tempo ligada até se desligar por conta. Eu aperto o botão, liga a saída. O capacitor vai carregar até 6.6, quando chegou em 6.6, desliga a saída. Então é isso que a gente observa aqui, ó. Quando a tensão no capacitor bateu 6.6, ele desliga por conta a saída. Então não é mais um botão aqui que desliga, mas sim a tensão num capacitor. E o tempo que essa tensão leva para chegar a 6.6 depende do valor do resistor e do capacitor. Então tu pode programar esse circuito botando um capacitor bem grande para dar um tempo, por exemplo, de 1 minuto. Né? Tu faz uma relé temporizada de 1 minuto. Ou tu pode deixar um tempo bem curtinho, 10 segundos, por exemplo. Apertou o botão, fica 10 segundos ligado e ele se desliga. Tá certo? Então tu tem esse princípio de funcionamento aí. Acompanharam mais ou menos? E só tem mais um detalhe. Tá? Fiz a primeira vez. Fiz isso. Como é que eu garanto a repetibilidade disso? Como é que eu garanto para que eu possa repetir isso para fazer de novo se o meu capacitor carregou e ficou em 10 volts? Como é que eu faço para isso, para esse capacitor agora, para repetir esse processo de novo, eu tenho que mandar esse capacitor descarregar. Eu tenho que mandar esse capacitor descarregar, porque daí a próxima vez que eu apertar, ele carrega de novo até 6.6, certo? Carrega de novo até 6.6, e daí desliga a saída, e daí eu tenho que descarregar o capacitor de novo para repetir a próxima vez que eu apertar o botão. Então eu tenho que garantir que a cada vez que eu aperte o botão, cada vez que eu aperto esse botão aqui, a tensão do capacitor ele saia de 0 volts e suba até 6.6. Então, para fazer a descarga do capacitor, que existe aquele transistor interno lá, ó, que é o pino 7 de descarga. O que que acontece aqui, ó? Quando eu aperto, quando eu ligo o reset, tá? Quando ele reseta o meu circuito, quando a tensão do capacitor chegou nesse ponto aqui, ó, quando a tensão do capacitor chegou em 6.6, ele mandou resetar. Ao mesmo tempo que ele manda desligar a saída porque resetou, ele manda fechar esse transistor aqui, ó. Quando eu reseto o circuito, ou seja, quando eu estou nesse ponto aqui, ele manda fechar esse transistor. Ele pega o Q barrado aqui, ó, e chablau, mandou fechar esse transistor. E olha o que esse transistor está fechando, ó. Ele está fechando esse nó aqui, ó, o nó 6, naquele transistor. Ou seja, ele está jogando esse nó 6 para a referência. Ele está jogando esse nó aqui, ele está jogando para a referência. Quando o transistor fecha, tu está jogando esse nó aqui para a referência. E se tu está jogando esse nó para a referência, tu está aplicando 0 volts aqui nesse capacitor. Ou seja, tu vai descarregar esse capacitor quando fecha esse transistor aqui. O que tu tem na real é que esse capacitor nunca vai carregar a 10 volts, porque quando ele bater em 6.6, ele desliga a saída, fecha o transistor e o transistor descarrega ele e ele cai a 0 novamente. Na real não é tão lento assim, é mais rápido, né? É uma coisa mais ou menos assim, ó, ele descarrega o capacitor. Então, quando a tensão do capacitor bateu em 6.6, desliga a saída, fecha o transistor e descarrega o capacitor. Até o momento que tu apertar o botão novamente. No momento que tu apertou o botão, ele manda carregar esse capacitor novamente. Ele abre o transistor, no momento que tu apertou o botão, ele seta a saída, joga a saída para alta, abre o transistor, opa, daí o capacitor começa a carregar de novo, começa a carregar, até bater 6.6. Bateu 6.6, fecha o transistor, desliga, descarrega o capacitor. Bati o botão de novo,
Abriu o transistor, carregou, até cair. E ele fica fazendo isso aqui. Quando tu aperta, quando tu pressiona o botão, ele começa a carregar o capacitor. O capacitor tem um tempo determinado para chegar até 6.6. Esse é o tempo que o meu sinal vai ficar em alta na saída. Quando a saída desliga, fecha o transistor, fechou o transistor, descarrega a tensão no capacitor. Tá? Então, é dessa forma que ele temporiza quanto tempo a saída vai ficar ligada. Aperta o botão, o capacitor começa a carregar. Chegou em 6.6, desliga a saída. No momento que desligou a saída, descarrega o capacitor. E ele vai ficar descarregado até tu apertar o botão de novo, conta o tempo, e daí ele desliga de novo. Tá? Basicamente isso que acontece nesse cara aqui. O que mais? Acho que é basicamente isso nesse circuito, tá? Então, por isso que ele tem aquele transistor interno lá, ó, que é acionado pela própria saída do flip-flop. Por isso que lá dentro do 555 tu tem esse transistor. Então, tu pega esse transistor e conecta lá no pino do capacitor, ó, para forçar esse capacitor a descarregar quando tu desliga a saída, para poder repetir quantas vezes tu quiser, né? Liga, temporiza, desliga. Liga, temporiza, desliga. E aqui tu tem isso aí funcionando. Tá? Tu tem o circuito aqui real na proto, né? A saída temporizada, né? Que o cara vem aqui, ó, apertou, ligou, capacitor carregando, chegou no 6.6, desligou. Tá? Então é assim aí que tu tem o circuito funcionando aqui. Desse lado tá o CI, tá? E os resistores em volta ali. Olha lá o capacitor, ó. O capacitor que temporiza tá lá em cima. E aqui a gente tem a simulação desse circuito, tá? Aqui tá o capacitor, ó. Quando aperta o botão, o capacitor começa a carregar, ó, aumentando a tensão nele até bater 6.6 e puf. Aqui nesse caso não é 6.6, né? Eu tô alimentando com 5 aqui. Mas a ideia é a mesma. Tá? Ele sobe até bater o trigger e daí desliga. Tá? Daí quando ele desliga, já descarrega o capacitor. Ó. Observa que a tensão nele já cai a zero quando ele bateu o valor. Caiu de novo. Então, basicamente isso aí, uma saída temporizada, tá? Como eu disse, em vez de ser um botão, em vez de ser um interruptor físico, pode ser um sensor de presença que ligou, ficou temporizado, depois você desligou. Qualquer saída temporizada que tu precisa dá para implementar com ele, tá? Qualquer valor de tempo que tu consiga com uma rede RC, porque é esse capacitor e esse resistor que dizem isso. Ah, eu esqueci de dizer aqui, na real, que esse tempo, tá? Esse tempo aqui, ó, que ele fica em alta, tá? Esse período aqui que ele fica em alta, tem como a gente calcular, tá? A equação para ele é o seguinte, ó, o tempo que fica em alta é 1,1 que multiplica RC. O que tu faz? Chuta um resistor e calcula o capacitor ali, ou faz ao contrário, né? Chuta um capacitor e calcula o resistor. É mais fácil, porque daí o resistor tu pode usar um potenciômetro para dar o valor que tu quer, para dar o tempo de temporização que tu quiser, tá? Coloca aqui, por exemplo, 10 microfarads no capacitor e calcula o resistor para dar o tempo que tu quer. Quer que fique 10 segundos ligado? Bom, joga aqui um capacitor de 100 micro e calcula o resistor que vai te dar esse tempo. Basicamente isso. Ok? Eu acho que a gente está de bom tamanho por hoje, tá? Vamos deixar estável para a próxima, e daí a gente vai ver o Shimmy Trigger na próxima também, vamos montar uma simulação no Tinkercad lá, e é isso aí. O que vocês acham? Já estamos aí? Beleza, pode ser. Bem bom. Já tá cansando até a voz, que eu estava desacostumado a falar tanto. Acho que vou fazer umas aulas só de exercícios